Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é muito bem-vindo aqui comigo. É hora de prestar mais atenção na sua vida. Como é que você pode viver mais e melhor no dia a dia, mudando alguma coisinha aqui ou ali, mas trazendo mais qualidade de vida. Antes, quero convidar você para refletir um pouquinho comigo. Ellen White, uma escritora americana muito ligada na saúde, na educação e em espiritualidade também, escreveu o seguinte: as tarefas mais comuns, executadas com amorável fidelidade, são belas à vista de Deus. Que você possa ficar firme aí, não importa o que você faça em casa ou no seu trabalho. Às vezes a gente se sente um pouco diminuído, mas se você fizer com fidelidade, dando o seu melhor, certamente Deus vai ver aquilo como belo e Ele vai te abençoar. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pintas, manchas no corpo, pintas, verrugas. A gente vai tentar diferenciar aqui e você precisa aprender a ter um olhar mais detalhista para o seu corpo, para você poder ajudar também o médico a cuidar de você. Muitas vezes a gente acaba cuidando de todo mundo, cuida das crianças, cuida do marido, cuida da casa, cuida muito bem do trabalho, cuida da igreja e acaba se esquecendo de se cuidar. Então hoje o programa é para você parar um pouquinho e prestar mais atenção em você, na sua vida, no seu corpo também. E para tratar desse assunto, a gente está aqui com a doutora Cristiane Kaffler. Obrigada pela participação, muito bom tê-la aqui com a gente, doutora. Obrigada a vocês pelo convite, Teru. Hoje vai ser bem legal, a gente vai mostrar algumas diferenças que você precisa aprender a notar sobre as suas pintas, as suas manchinhas, as suas verrugas, para tentar entender quais são aquelas que você precisa acompanhar e ficar de olho para detectar algum problema o mais precocemente possível. E tem receita aqui também, como a gente sempre traz para você. Hoje vamos fazer uma salada de alho poró, maçã verde e tofu para você. Salada bem refrescante e crocante. Anota aí os ingredientes que você vai usar para essa receita. 1,5 xícara de alho poró cortado bem fininho, 1 xícara de tofu firme, cortado em cubinhos pequenos e marinado. 1 xícara de maçã, uma maçã verde picada, meia xícara de salsinha picada, 1/3 de xícara de maionese vegetal, 1 colher de sopa de mostarda, suco de limão Tahiti e sal a gosto. É o que você vai usar para essa receita. Doutora Cristiane, você dá tempo de ir para a cozinha com a sua agenda de atendimentos? É muito corrido, Peru. Eu tento, mesmo porque eu não tenho a maior prática, não tenho a sua experiência. Então eu tento ir para a cozinha, mas às vezes saem alguns desastres. Mas sai coisa boa de vez em quando? Sai também, eu aí, mergulho, tá vendo? muitas vezes eu mergulho. E eu gosto de cozinhar. Se não tentar, não sai nada. É Pelo verdade. menos se a gente tenta, pode acontecer alguma coisa boa na cozinha também. Verdade. Olha, essa receita é muito simples. O que a gente tem conversado bastante aqui com você aí de casa e até com os nossos convidados aqui, que é super importante a preparação. Às vezes você não tem tempo, como a doutora Cristiane também não dispõe de muito tempo, mas você tem alguém em casa, alguém que às vezes fica cuidando das crianças, ou alguém que ajuda na limpeza da casa, ou os próprios filhos que já têm um pouquinho de autonomia. Se você se organizar e pedir, olha, deixa lavado, deixa picado para mim, que eu vou chegar e vou preparar tal prato, a coisa acontece. É verdade. Agora que o bebê está chegando, eu vou cozinhar ainda mais, né? Porque é sempre melhor a gente cozinhar aquelas coisas mais saudáveis, sempre tentar... É uma motivação a mais, certamente. Você vai ver que vai ser muito gostosa essa fase também. Lógico, porque tudo que eu ingerir eu vou estar passando para o meu bebê. Então eu quero coisas boas, naturais e saudáveis, né? Ai, que linda! Olha, vamos colocar o seguinte para nossa salada. O alho poró, eu uso só aquela partezinha do talo, mais branquinha, mais clarinha, porque as folhas do alho poró, eu não desprezo, mas elas são durinhas. O que a gente usa as folhas do alho poró para fazer? Caldo de legumes, por exemplo. Então, se você não vai usar ali na hora, guarda aquelas folhas mais escuras, lava bem, coloca num saquinho e congela, porque ela vai ser útil no momento de preparar um caldo de legumes. Aqui eu estou usando só os talinhos mais novinhos. Tofu, como que eu marinei? Corto ele e tempero com um pouquinho de ervas desidratadas e limão. Só isso. Vou colocar o tofu, na verdade, por último, porque eu não quero que ele derreta. Agora, cortamos a maçã em cubos. Maçã verde, ela é mais ácida, ela é mais azedinha.
E a brincadeira com a maçã verde em salada é sempre muito boa. Combina, né? Combina. Você tá naquela fase da gravidez que a gente gosta de comer umas coisas mais azedinhas? Dá água na boca? Tá dando água na boca? Água na boca. Limão, todas essas frutas ácidas são bem atraentes. Olha, então eu vou cortar assim em fatias maiores. Algumas eu vou até deixar só fatiadas mesmo, para enfeitar. Mas as outras eu vou cortar em cubinhos menores, que fica mais fácil para servir, para mastigar. Ai, Teru, não tenho maçã verde em casa, eu quero muito fazer essa salada. Faz com maçã vermelha, procura comprar uma que esteja mais verdinha, né? Uma não tão madura, porque a maçã é uma fruta muito doce. Usada, inclusive, para adoçar sucos pela indústria, para adoçar geleias. De tão doce que é e neutro, ao mesmo tempo neutro. Não é uma fruta que tem um sabor muito destacado. Então vamos lá. Maçã verde vem junto com alho poró. Opa! E eu deixei essas fatiadas aqui porque a gente vai usar para finalizar a receita. Agora eu coloco o tofu que eu deixei marinado por quanto tempo? Mais ou menos 2 horas já é o suficiente. Se você quiser fazer isso no dia anterior, pode fazer também. Aqui eu já usei. Um pouquinho de maionese vegetal. Gosto muito da Superbom. Essa daqui é a maionese da Superbom, é um creme vegetal, na verdade. Um pouquinho de mostarda, limão. Tá aqui. Limãozinho, um pouco. Uso um limão pequeno porque a salada já tem bastante componentes ácidos, né? Mostarda, a maçã. E agora misturar delicadamente para não destruir o tofu, gente. É tofu em pedaços. Vou adicionar aqui um pouquinho de sal. Pouco sal também. Tá ficando pronta a nossa salada de maçã, tofu e alho poró. E tá bonita, hein? E tá bem cheirosa daqui, você vai ver já já. Gente, agora eu vou finalizar com cheirinho verde. E vou guardar um pouquinho para enfeitar também. Bom, agora que a gente já misturou, vou transferir para a saladeira que tá aqui e levar para gelar, para ela ficar assim com uma temperatura bem agradável na hora de servir. Ela já tá pronta para servir. Se todos os ingredientes que você usar já estiverem bem geladinhos, pode fazer e servir. Mas o nosso, como a gente vai conversar um pouquinho, eu vou deixar na geladeira até a hora da gente provar. Tudo bem? Ficou bem bonita. E rápida, não é? Muito rápida. Vou enfeitar com maçãs. Assim. E um pouquinho de cheiro verde para finalizar. Tá bem verdinha a nossa salada, né? Tá dando vontade, não tá não? Vamos levar para gelar e tá simplesmente pronta. Bem rapidinho mesmo, para quem tem pouco tempo na cozinha, doutora. Adorei a receita. Agora vamos ver o sabor depois, Vamos ver o sabor. Daqui a pouco você vai ter que me dizer se ficou bom mesmo ou não. Mas agora é hora de entender um pouquinho sobre as pintas, as verrugas que todo mundo tem. Você que é mais vaidoso, você que é mais vaidosa, costuma notar quando surge uma pinta ou outra. Mas tem muita gente que corre tanto que acaba não dando atenção para essas manchinhas. A gente já nasce com essas pintas ou a gente adquire ao longo da vida? Essas pintinhas, muitas delas a gente começa desde o nascimento.
Algumas pintas são pequenininhas, bem tranquilinhas, aparecem no bebê e são pintas que a gente geralmente não se preocupa. Porém, alguns bebês já nascem com pintas maiores, pintas mais extensas. Essas pintas a gente tem que observar de perto, porque se elas começam a ficar mais elevadinhas, esse é um sinal de malignidade e para aquele tipo de tumor mais perigoso que a gente tem, que é o melanoma, né? Então, aquelas pintas que nascem no bebê, que a gente chama de nevo congênito e principalmente o gigante, esse é bem perigoso. A grande maioria não desenvolve esse nevo, a grande maioria desenvolvem aquelas pintinhas e essas pintinhas vão crescendo com o esticar da pele, né? Então, a gente percebe que elas aumentam, mas elas aumentam de acordo com o nosso crescimento. Esse aumento é saudável, é benigno. O problema é se alguma pinta começa a ficar diferente. E muitas vezes a gente adquire pintas também depois. E essas pintas adquiridas vêm principalmente por dois fatores, Teru. Um é a predisposição familiar. Então, se você tem a mãe, o pai, o avô, que é todo pintadinho, pode saber que você também tem uma predisposição familiar para isso. Tá. E o segundo fator e mais importante, é aquele que a gente pode evitar, são aquelas grandes exposições solares. Se você deita na praia, torra e no final do dia você tá com aquela marca bem forte e depois você coloca o dedo assim, a sua pele tá tão vermelha que até aumenta a temperatura, muita gente faz até febre por causa dessas exposições. Isso aumenta muito a chance de você desenvolver novas pintas e pintas perigosas. Por isso, até hoje, quando a gente vai na praia no verão, a gente vê aquele monte de gente deitado, torrando naquele sol, no sol. No meio-dia, a gente fica muito preocupado, né? Porque isso, na hora, você tem uma cor super bonita, aquela cor do verão, mas que dura pouco. E vai as sair pintas, caro esse bronzeamento. exatamente, as pintas vão durar para sempre e a sua pele também vai desenvolvendo linhas de expressão, vai envelhecendo e vai manchando muito mais. Agora, me fala o seguinte, qual é a diferença básica entre pinta e verruga? A gente também já nasce com verrugas? Não, a gente geralmente não nasce com as verrugas. As verrugas são adquiridas por causa da contaminação por um vírus. É o vírus do HPV, tá? Papilomavírus. Esse vírus, ele tem vários subtipos. Então, a gente pode até adquirir quando bebê, porque quando bebê você não tem imunidade nenhuma. E esse vírus também é muito frequente nas crianças, porque as crianças ainda não tiveram a proteção da imunidade. Tá. Porém, os adultos também desenvolvem verrugas, né? Então, como é que a gente pensa na verruga? Ela geralmente é elevadinha, ela tem uma superfície rugosa, áspera, e a verruga tem uma particularidade. A gente consegue ver umas pintinhas, às vezes é difícil de enxergar, mas às vezes a gente consegue olho nu. Umas pintinhas preto, um pouquinho vermelhinhas, são vasinhos trombosados, que o vírus trombosa esses vasinhos. Então é uma dica para te dizer que isso pode ser uma verruga. Porém, muitas verrugas também podem ser parecidas com pintas. E aí mora o perigo, Teru, por quê? Às vezes a gente compra na farmácia aqueles produtos de nitrogênio líquido que prometem arrancar ou tirar, eliminar as verrugas. Muito cuidado com esses produtos, porque a gente já pegou muita complicação por causa deles. Pessoas que queimam uma pinta achando que estão cauterizando uma verruga e depois essa pinta pode se transformar em uma pinta maligna, essa pinta que foi muito traumatizada ou pior. A gente teve um caso de um paciente que queimou achando que era uma verruga, mas era um melanoma, que é o tipo de câncer de pele mais perigoso que existe no mundo. E daí ele mascarou aquela pinta, só que na verdade ela foi crescendo para baixo e quando ele passou no dermatologista, ele descobriu que ele tinha um melanoma metastático. Esse paciente infelizmente faleceu. E ele mascarou uma pinta que ele achou que estava tratando como verruga. Foi um erro. Olha, mais uma vez aqui, a gente sempre fala isso aqui no Vida e Saúde. É um programa que a gente tenta trabalhar com prevenção e falar, mas a procura pelo especialista, pelo médico, ela jamais deve ser preterida por tratamentos convencionais que a gente acaba fazendo, tratamentos caseiros que a gente acaba fazendo em casa, né? O especialista deve ser consultado porque ele tem capacidade de analisar, de avaliar o que está acontecendo de verdade com o nosso corpo. Sim, com certeza. Jamais se automedicar, jamais, mesmo que seja, a gente já falou aqui, mesmo que seja uma simples remédio para dor de cabeça, né? É bom seu médico saber. Agora, eu quero saber o seguinte, pessoas de pele mais clara têm mais propensão a ter verrugas e até pintas,
ou não tem disso? As verrugas não. Geralmente as verrugas, elas aparecem mais em quem tem uma imunidade baixa e em quem tem algum trauminha. Então, por exemplo, se você tem a mania de roer as unhas, ou morder aquelas pelinhas, ou tirar muito a cutícula, esses são traumas que predispõem ao desenvolvimento da verruga, porque ali o vírus acha uma portinha de entrada, entendeu? Já as pintas, quem tem pele bem clarinha, olho azul, são as pessoas que têm maior fator de risco para desenvolver as pintas, porque quem tem a pele morena tem uma defesa que é a melanina. A melanina faz uma capa de proteção contra os danos solares no DNA da célula. Certo. Porém, quem tem a pele branquinha não tem essa defesa de melanina, então acaba que o raio solar penetra e agride muito mais. Bom, a gente já conversou aqui no Vida e Saúde algumas vezes sobre proteção solar, inclusive com a doutora Cristiane aqui. E agora a gente vai acompanhar uma matéria que a Rafaela Martins preparou sobre filtros solares. Você precisa aprender a escolher, entender o que está por trás daquela loção que promete te proteger dos raios solares. Seja no campo, na praia ou na cidade, o sol sempre nos acompanha. Além de trazer diversos benefícios, nós precisamos ter alguns cuidados também. E um deles é o uso do protetor solar. Mas a dúvida muitas vezes está relacionada aos fatores. Será que os protetores solares protegem como prometem? E a gente vai descobrir isso agora. Vou conversar com a farmacêutica Priscila. Priscila, explica pra gente, existe muita diferença nos protetores solares? Oi, Rafaela. Algumas diferenças existem e é muito importante que a gente entenda. Então vamos começar primeiro falando o que é o FPS, que é isso que aparece sempre no rótulo da embalagem, né? E as pessoas se baseiam neste número para escolher às vezes o fotoprotetor. A gente tem as radiações UVA e UVB. Então, quando a gente está exposto a essas radiações, a gente começa a ter alguns sintomas, como, por exemplo, o eritema, aquela vermelhidão, né? Esse é o primeiro sintoma. O FPS, ele vai mostrar quantas vezes ele nos protege mais desse eritema, do aparecimento desse eritema. Se a gente pensar, então, hoje no mercado a gente tem vários números. Então, a gente tem o FPS, que vai desde um 6 até hoje, até um 100. A diferença está, né, naquele que é ideal de uma proteção ideal. Hoje a gente recomenda que qualquer pessoa deva usar no mínimo o FPS 30. Quando eu vou para um FPS um pouquinho maior, como o FPS 50, muda um pouquinho a minha proteção, ela fica um pouco melhor por causa dos componentes que eu tenho ali, os tipos de filtro. Quando eu vou acima dos 50, a diferença já não é tão grande, né? Então, escolher entre um 30 e 50 é adequado, mas aí a gente precisa tomar cuidado também na forma em que a gente utiliza esses produtos, porque às vezes você está com um FPS um pouco alto e também está desprotegida. Então tem um segredo, digamos assim, na hora de passar esse protetor solar. Sim, sim. Né? Então, depende da quantidade que você passa. Então, a gente sempre fala, né? Tem uma historinha da colher de chá. Então, uma colher de chá no rosto, uma colher de chá no pescoço. A gente vai aumentar essa colher de chá nas coxas, né? E pernas. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre pensar que eu tenho uma quantidade certa, porque eu tenho que deixar toda a pele protegida. A farmacêutica ainda nos lembra que é importante aplicar o protetor solar de 2 em 2 horas. Então, nada de apenas passar uma vez ao dia, mesmo para quem tem a pele mais morena. Mais uma dúvida que a gente tem é o protetor solar aerosol e o creme ou outras formas de proteção. Existe diferença? Um é melhor que o outro ou é tudo igual? Isso. O que na verdade a indústria tenta fazer? Formas cosméticas, que a gente chama, que sejam talvez mais atraentes. Então, dependendo da forma e do tipo de pele, as pessoas se sentem mais à vontade com um creme, com uma loção, com um spray, o bastão, que é muito interessante para determinadas áreas próximo ao olho, orelha. Bom, dúvida sanada, mas é importante lembrar na hora de comprar o protetor que o FPS deve proteger sua pele não só dos raios UVB, mas do UVA também. E não esquece de usar o protetor solar todos os dias. Muito obrigada, Rafaela, muito obrigada pelas informações. E a doutora Cristiane estava comentando aqui comigo que também a gente não pode esquecer de reaplicar
tão importante quanto passar a primeira aplicação é reaplicar, porque geralmente a gente passa antes de sair de casa, 7 horas da manhã, e depois a gente acha que está protegido o dia inteiro. É um erro. Já fiz a minha parte. Não. Na De verdade, quanto em quanto não. tempo? A cada Repete pra mim. 4 horas é importante a gente reaplicar o protetor solar. E quando você tiver uma exposição muito intensa, por exemplo, praia, vai passar um dia no clube, daí você tem que reaplicar a cada 2 horas ou sempre após algum banho, entrou na água, passa de novo para ter certeza que está protegido. Olha, a gente precisa sim da vitamina D, que é importante que vem através de tomar sol, mas você não precisa tomar sol no rosto, por exemplo, que a gente está sempre mais exposto no rosto, nas mãos, né? De repente, acaba tomando sol na hora do seu almoço aí, expõe áreas menos prováveis, menos incidentes durante a semana, a gente evita, né? Exato, e o período da exposição não precisa ser um período longo. Curtinho. 15 minutinhos daquele sol mais forte, meio-dia, já são mais do que suficientes para você conseguir produzir a sua vitamina D e sem, claro, expor essas áreas que a gente sempre está expondo, que seria face, pescoço, dorso das mãos. Tá. Seguinte, você que tem muitas pintinhas aí pelo corpo e se preocupa, você precisa aprender uma técnica muito legal para avaliar que a doutora Cristiane vai mostrar pra gente agora, chama ABCDE. Isso Não mesmo. sei se eu falei certo, é isso aí. Você o tem que fazer ABCDE. uma análise aí em cada pintinha. Exatamente. Bom, quando a gente está frente a diversas pintas no corpo, a gente se perde, né? Aí agora, como é que eu vou avaliar essa pinta? Será que ela é benigna? Será que ela é maligna? Qual eu devo me preocupar? Muita gente se preocupa com a pinta saliente, né? Aquela pinta mais elevada, mas Sim. nem sempre a pinta saliente é a pinta mais perigosa. Então a gente sempre tem que pensar no ABCDE da pinta. Tá. O A seria referente à assimetria ou simetria. Quando que a gente pensa numa pinta assimétrica? Quando a gente divide ela Deixa eu segurar pra você como se mostrar. fosse uma pizza em 8 pedacinhos. Então a gente pega, por exemplo, essa pinta aqui, corta ela em 8 pedaços e se esses 8 pedaços estiverem parecidos, ela é uma pinta simétrica. Tá. Porém, se os 8 pedaços tiver 1, 2 pedaços diferentes, 3 pedaços diferentes, O menor, o maior. exatamente, ou até variando a cor, a bordinha alterada, isso tudo a gente já pensa em irregularidade, a gente já pensa em assimetria. Qual é o próximo O item? B é referente à borda. Se a borda da pinta for regular, aqui a gente vê uma borda mais regular. Aqui tem um pouquinho de irregularidade, se você for ver, que me diz que a pinta está crescendo. Mesmo que você não veja, ali eu sei que a pinta está crescendo. Tá. E se a borda for irregular, significa que a gente tem que dar uma atenção maior. Não significa que ela é maligna necessariamente, mas significa que você tem que olhar para ela com mais carinho. Vamos mostrar essa borda aqui, só pra gente ter uma referência do que é regular e do que é Essa irregular. é bem irregular. Presta atenção Essa é na a bordinha. mesma pinta. Essa mesma pinta, porém aqui a gente está olhando olho nu e aqui a gente está olhando com o Aumentada. dermatoscópio, que é um aumento, uma lente de 300 vezes. Então aqui dá pra ver que ela tá bem irregular a borda. Mesmo não tá? em olho nu você já percebe a irregularidade. Quando a gente aumenta, olha só que pinta mais irregular. A mesma coisa com a simetria ou assimetria. Tá. Se você cortar em 8, você vai ver que vai ter vários pedaços diferentes. Tons muito diferentes. Então é uma pinta assimétrica e com bordas irregulares. Agora o próximo passo é o C, de cores, né? Tá. Se ela tiver 2 ou mais cores, já é uma pinta que você tem que ficar alerta. 3 ou mais cores, então, mais alerta ainda. Daí você liga Marca logo sua visita ao aquele dermato. sinal vermelho. Então, essa pinta aqui, se você for ver, a gente tem um castanho médio, a gente tem um preto, a gente tem um tom bem azulado, a gente tem um claro e um castanho bem clarinho. Quantas cores essa pinta, né? Essa pinta eu sempre uso como exemplo, que é uma paciente que foi lá sem nenhum interesse para tratar outras coisas e a gente percebeu que ela tinha um melanoma, né? Essa aqui é a pinta mais perigosa, Uau. aquela que pode espalhar. Tá, E então o a gente D? parou no C, no D. O D agora é de diâmetro. Se você medir, pega a pontinha, sabe aquele lápis que tem uma borracha na ponta? Sim. Aquilo é exatamente 6 milímetros, é o máximo de tamanho que a sua pinta pode ter, tá? Se ela tiver maior ou igual a 6 milímetros, é uma pinta que a gente também já se preocupa pelo diâmetro, tá bom? Então, A, B, C, D E a tem o E. O E é a evolução. Se a sua pinta cresceu, é uma pinta que não te chamava muita atenção, mas de repente ela cresceu, ela sangrou, ela coçou, qualquer coisa que mude a evolução da sua pinta já é um motivo para você ficar mais atento.
Às vezes a gente olha olho nu e percebe essas diferenças mais facilmente, mas no consultório da dermatologista, ela vai utilizar alguns equipamentos que aumentam, que ampliam, que iluminam. Eu queria que você mostrasse pra gente aqui, por exemplo, doutora, vamos analisar uma pintinha minha. Essa daqui, esse daqui é o dermatoscópio. É um aparelho que praticamente todo dermatologista tem, a gente usa muito no consultório e ele auxilia porque ele faz um aumento de 300 vezes ou mais e a gente consegue ver os detalhes da pintinha. Hoje a sua pinta nós vamos analisar com outro aparelho que faz análise digital, Teru. Então vamos ver a sua pintinha aqui. Ó. Eu tenho uma vermelhinha aqui. Então vamos ver essa vermelhinha. A gente vai fazer um ABC da sua pinta. Que é até saliente. Exatamente, vamos achar aqui a pintinha. A gente dá um foco e lá está a sua pinta. Olha lá como ela tá grande. A gente percebe que agora a gente consegue ver bastante a olho nu, detalhe. ela nem parecia tão grandona, exatamente, tão estranha, mas agora assim. a gente percebe que é uma pinta que tem as bordinhas vermelhinhas, ela tem muitos vasos sanguíneos, tanto é que essa pinta, se você traumatizar, ela vai sangrar bastante, viu, Teru? Não, deixa ela quietinha aí, tá tão Mas pequenininha. a gente fazendo o ABCD dela, a gente percebe que é uma pinta tranquila. Então, fique tranquila. Ela é simétrica, a gente cortando uma pizza. É uma pinta simétrica, você viu que não variou tanto a cor. E as bordinhas são até regulares, então fique tranquila, é um névoa rubi. Obrigada, doutora. Agora é o seguinte, você tem muitas pintas espalhadas pelo corpo, então o certo é usar, pedir o auxílio para quem realmente entende e pode analisar mais detalhadamente. Vamos provar nossa salada? Vamos lá. Doutora, de quanto em quanto tempo eu devo procurar um dermatologista se eu vejo que eu tenho pintas que estão evoluindo? Ótima São pergunta. benignas, mas estão ali evoluindo. Preferencialmente, uma vez por ano, se as pintas estão com uma característica bem benigna. Porém, às vezes a gente tem alguma alteraçãozinha na pinta. Ah, essa pintinha aqui ficou um pouquinho mais irregular, um pouquinho mais assimétrica. Nesses casos, a gente acaba tentando aumentar a frequência. Se a pinta for muito diferente, a gente avalia a cada 3 meses fotografando essa pinta. Porque não tem como lembrar, né? Não. A gente faz até para documentar a evolução, exatamente, né? a foto nessa forma macroscópica, um grande aumento e depois a gente vai repetindo essas fotos a cada 3 meses. Se a pinta mudar, o próximo passo é uma biópsia. A gente tira a pinta via cirúrgica, dá um pontinho ali, é um procedimento simples e a gente manda para análise. Para verificar. Se for uma lesão maligna, o patologista vai dizer todos os detalhes. Se a borda está livre, quantas células estão com aquela propensão de muita malignidade e vai dar todos os detalhes para a gente seguir o tratamento. Olha, gente, e câncer de pele é uma coisa que dá para monitorar, que você precisa cuidar, mas é o especialista que vai te ajudar. Você não tem condições de fazer isso sozinho, mesmo com o Dr. Google aí à disposição. É o médico que precisa te ajudar. Vamos provar a salada agora, porque esse bebezinho aí precisa de nutrição. Você me diz o que você achou, tá bem cheirosa. Tá mesmo? Nossa, que gostoso o cheirinho do alho poró. Vou pegar aqui uma... Maravilhosa. Boa, né? Mas aí conta pra gente como é que ficou a sua. Não tô conseguindo parar. Eu poderia almoçar só isso aqui hoje, muito gostoso. Doutora, obrigada pela participação. A gente se encontra num próximo Vida e Saúde. Eu espero você. É sempre um prazer, Teru. Obrigada. A gente espera você também. Obrigada pelo carinho e até o próximo programa Vida e Saúde. Tchau!